Imagina a seguinte situação, você passa um tempo na fila do consulado italiano, anos na fila do consulado italiano, aí finalmente chega a data para entregar os seus documentos, você entrega os documentos, aguarda outros 2 anos depois da entrega e recebe a notícia que o seu processo está suspenso porque você precisa corrigir documentos, porque o consulado entendeu que aqueles erros e variações precisam de correção, ainda que no site do próprio consulado esteja escrito que não precisa corrigir. É disso que a gente vai tratar hoje e pior, ainda tem algo para piorar. Então fica comigo e tome notas, assista esse vídeo, passe esse vídeo para as pessoas que você vai entender daqui a pouco do que a gente está falando aqui. Felipe, solta a vinheta. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, ou seja, bem-tornati aqui, ó, você que já me segue. Bem-vindo a você que está chegando agora no canal. Meu nome é Fábio Barbiero, lido com cidadania italiana há muitos anos, há mais de uma década. Então, se você é novo, a primeira coisa que você vai fazer é se inscrever no canal, clicar no joinha e no sininho para receber as notificações, a menos que você tenha caído por paraquedas. Se você não se interessa por cidadania italiana ou pela Itália, pode ir embora. Arrivederci, caiu, tá tudo bem, tamo junto, Deus abençoe. Agora, se o seu caso quero saber mais sobre cidadania italiana, seja muito bem-vindo. O assunto de hoje não é gostoso, esse vídeo não é um vídeo legal, é um vídeo, inclusive, para tratar de um assunto bizarro, mas eu não podia deixar de fazer. É exatamente isso que você viu no início do vídeo. Explicando o contexto. Uma pessoa muito querida que me segue me contou o relato dela. Eu pedi autorização para ler o relato dela. Não vou citar o nome dela porque não importa. E nem o consulado específico. Mas vamos lá. Vamos começar entendendo o que está acontecendo. E eu vou pausar e vou explicar por partes, tá bom? Algumas coisas. Querido Fábio, saudades de você. Você acredita que depois de esperar quase 2 anos na fila do consulado após a entrega dos documentos, semana passada eles me enviaram uma carta solicitando que eu e todos os outros requerentes corrijam as grafias diferentes do nosso sobrenome, além de outras solicitações. Então, esta é a primeira parte da mensagem dela e aqui eu preciso explicar uma coisa importante. Ela ficou anos na fila, tá? Porque como que funciona o processo no Brasil? Você manda o seu pedido, espera um tempo na fila, porque tem uma fila gigante, chega um momento que você é convocado. Nesse momento da convocação, você apresenta os documentos e o consulado demora anos para terminar. Por quê? Porque entende-se que você efetivamente deu entrada quando você apresentou os documentos. Aquilo que aconteceu antes foi sua fila. Você nem tinha contato com o consulado, certo? Muito bem. Qual é o problema aqui? Que o site dos consulados é verdade. Lá está escrito, em caso de erros ou variações de pessoas que já faleceram, não é necessário corrigir estes erros e variações. Você só precisa corrigir se você tiver uma variação entre um seu documento de nascimento e casamento, por exemplo. Enfim, e aí você pensa, que bom, não preciso gastar dinheiro corrigindo os meus documentos. Só que nos sites, nesses mesmos roteiros que os consulados criam, em algum momento você encontra um parágrafo quase perdido ali, dizendo o seguinte: atenção, em caso de dúvidas, ou caso os documentos, ou caso as correções, ou caso o que quer que seja, suscite dúvidas, este consulado vai solicitar ou pode solicitar documentos e ações a qualquer momento, documentos adicionais ou qualquer tipo de ação para que essas dúvidas sejam dirimidas. Da onde que o consulado tirou isso? O consulado tira essa informação com base lá naquela circular que explica aos oficiais de status civil como os documentos, como o processo de reconhecimento deve ser feito. A famosa K28, a Capa 28. A Capa 28, ela não é a lei da cidadania italiana, mas ela explica aos oficiais como que a lei deve ser colocada em prática. E lá na Capa 28 explica todos os documentos que você precisa apresentar, todas as certidões de nascimento, as certidões de casamento, não fala de óbito, fala sobre o certificado de naturalização ou não naturalização, fala sobre a mancata renúncia, fala sobre tudo aquilo. Só que lá no final, mas bem no finalzinho, basicamente os últimos parágrafos, ela diz o seguinte: atenção, senhores oficiais, caso os senhores tenham dúvidas nas informações apresentadas pelo requerente, não hesite em solicitar documentos originais para dirimir estas eventuais dúvidas.
Então existe um documento que dá poder a um funcionário ou um fiscal de Estado Civil, e quem analisa ou quem deveria analisar todos os documentos nos consulados também é um fiscal de Estado Civil, porque ele é a autoridade, né, ou o próprio cônsul é a autoridade, né, da Itália no exterior. Existe uma prerrogativa legal para que este funcionário público solicite informações adicionais. E na mesma capa Ventotto ainda consta mais um pedacinho dizendo o seguinte: caso estes erros persistam e os documentos adicionais ainda não sejam suficientes, entre em contato ou com a embaixada ou com a nossa representação diplomática no exterior, ou ainda com esta embaixada ou ministério em Roma. Então veja, o que aconteceu aqui com esta querida leitora tá dentro do que eles podem fazer. Então eu quero já, primeiro, partindo desse pressuposto, você que por algum motivo ainda muito escalafobético tá pensando, não vou corrigir os meus documentos porque eu vou fazer no Brasil. Percebeu que aqui não é mais só uma coisa etérea, existe um caso específico, e não é o primeiro que a gente vê e não vai ser o último. Não faz o menor sentido você demorar tempos e tempos em tempos, anos e anos e anos numa fila e correr o risco. Aliás, vou pedir pro Felipe colocar na tela aqui, se possível, em gigante aqui. No processo de reconhecimento da cidadania italiana, não corremos riscos. Gente, é risco zero. Não existe. Não tem a necessidade, não é inteligente, não é lógico que a gente, dentro do processo de reconhecimento da cidadania italiana, queira lidar ou trabalhar com riscos. Então você que está aqui agora, ou você que acabou de chegar, muito bem-vindo. Aqui você vai entender que nós trabalhamos com risco zero. Aqui eu vou te dar todas as informações necessárias para que você minimize e zere os riscos. Não existe, mas eu vou para a Itália ver o que vai dar. Não existe isso, tá bom? E aí, eu falei que pode piorar? Então, isso daqui, o que eu falei para vocês, não é a parte ruim da situação dessa nossa leitora. A parte ruim vem agora. Sendo, Fábio, que o pior de tudo isso é que eles só me deram 30 dias e disseram que depois deste prazo, entende-se que se não atendermos o pleito, estamos desistindo do pedido. Este consulado, depois de anos da fila, exigiu a correção. Estão no seu direito, infelizmente. Aí, nonostante questo, disseram para eles o seguinte: e você tem 30 dias para me apresentar todos os documentos novamente corrigidos, tal qual nós fizemos os apontamentos, ou seja, eles explicaram para elas, ó, isso está errado, você precisa corrigir. Você tem 30 dias, boa sorte, valendo! Então, em 30 dias, ela tem que entrar em contato com os cartórios, rezar para que esses cartórios aceitem fazer as retificações as retificações administrativas, porque se um cartório não aceitar, já era. Ela perdeu todos os anos na fila. Não há o que fazer. Não há o que... mas Fábio, a gente pode processar. Não, porque é um pedido. A autoridade consular ou autoridade na Itália vai receber as informações e ela tem a prerrogativa. Gente, é uma análise. Eu olho e vejo. Ok, você tem sim todos os prerrogativos que a lei diz? Sim. Você não tem? Não. Ponto, é assim, sim ou não. Acabou. Não tem o que discutir. E aqui eu quero terminar este vídeo explicando para você o seguinte. Existem duas formas da gente aprender com um erro. A gente errando ou aprendendo pelo erro alheio. Neste caso, eu espero que você não precise passar pela mesma situação que esta pessoa está passando, que é desesperador. É uma corrida contra o tempo e se não der certo, vai ser uma frustração tão grande e eu espero que tudo dê certo. Eu tô torcendo. Então, existe essa situação. A outra, então, aprenda pelo erro das outras pessoas. Que nesse caso, você fala assim, mas foi um erro. Não foi um erro porque existe uma situação. Realmente não tem como a gente imaginar que isso poderia acontecer. Mas agora que nós sabemos do fato, nós sabemos que sim, existe essa possibilidade, vamos utilizar esse exemplo para não correr o mesmo risco que ela, ou ter o mesmo tipo de resultado que ela teve. Só um detalhe que o que eu falei para ela, eu falo para vocês, que é o seguinte: no momento que ela soube dessas informações, ela tentou falar com o consulado de novo, tentou ir lá, foi até lá, não deixaram ela entrar. O que eu falei é o seguinte: pare! Deram 30 dias?
Cada dia que você não tá fazendo o que eles pediram, você tá perdendo tempo. Existe um problema, resolva o problema. Não tenta brigar, não tenta discutir, não tenta mudar a situação. É perda de tempo. Quando a gente lida com órgãos e funcionários públicos, 99% das vezes é perda total de tempo tentar fazer com que as pessoas mudem de ideia. Não corra este risco, não caia, não faça essa besteira. Pediram isso, e aí eu vou transportar isso para um comune italiano, tá bom? Você vai para um comune italiano, o comune italiano chega para você, fala isso e diz, olha, aqui vai demorar, você tá lá numa situação horrível. Dizem, nós não temos pressa, o funcionário morreu, sei lá, deu ruim. O que você faz? Ao invés de tentar dar murro em ponta de faca, em uma situação que muitas vezes, como eu falei, 99% das vezes não vai mudar, plano B. Qual é o próximo comune que eu posso ir? O que eu posso fazer? Quais são o que é mais plausível? Por exemplo, eu estou no comune onde o oficial é racista e ele declarou, eu vou demorar 2 anos. Não adianta brigar com ele. Ele vai demorar os 2 anos. Vá para um outro comune. Fábio, mas é difícil. É difícil, mas é menos difícil do que você ficar 2 anos esperando. Isso se você não fez o que eu sempre explico e falei de novo aqui. Risco zero. Você não sai do Brasil para ver o que vai dar. Você sai do Brasil já sabendo o comune que você vai fazer o seu processo. Você já entrou em contato com esse comune. Você já sabe como funcionam as coisas naquela cidade. Não é um Deus dará. Eu não contrato um consultor qualquer só porque eu vi na rede social e ele tá mais barato do que os outros. Não é assim que funciona. E repito, se você tá chegando nesse canal agora, tudo isso que eu tô falando aqui, muito por cima, eu canso de falar aqui em vários vídeos. Então, entre e comece a maratonar os meus vídeos aqui. Você vai entender muitas coisas. Que não é pelo preço que a gente escolhe um profissional, a gente nem necessariamente precisa contratar um profissional, não é porque o cara é advogado ou tem um escritório na Itália que ele é melhor do que os outros. Tem uma série de coisinhas que quando a gente chega no mundo da cidadania italiana, é muito fácil nós sermos ludibriados, nós sermos enganados, porque a gente não entende como as coisas funcionam. E aqui a gente precisa, e o que vai determinar o sucesso do seu processo chama-se planejamento. Se você já ouviu eu falando essa palavra aqui, digite nos comentários. Fábio, o segredo do sucesso do meu processo é planejamento. E você que está chegando agora sabe que sim, você não vai para a Itália sem saber o comune para onde você vai, sem já ter visto se tem imóveis naquela cidade, sem minimizar ao zero os riscos do seu processo. Lamentavelmente, tive que fazer esse vídeo, triste, né? É uma situação bizarra e é o que é. É assim que funciona. Seja bem-vindo ao mundo da cidadania italiana, seja bem-vindo ao mundo dos consulados e embaixadas. É assim, não é de hoje. Comecei a lidar com isso em 2006 e lá, já em 2005, na verdade, comecei a lidar com isso, já existiam problemas exatamente iguais a esses e passaram-se aí 15 anos, 16, 17, 18 anos, e as coisas não vão mudar, tá? Não existe perspectiva de mudança. O que muda é que agora, quanto mais tempo passa, mais informações você tem. Eu existo na sua vida a partir de agora, se você chegou agora ou há algum tempo, para poder te ajudar a não cair nestas coisas bizarras e absurdas, compartilhando informação com você. E eu termino pedindo para você, neste momento, se você ainda não se inscreveu no canal, se você não clicou no joinha, se essas informações foram úteis para você, clica no joinha, faça isso e, por favor, copie o link deste vídeo. Aqui embaixo você tem a opção compartilhar. Clica, aí tem a primeira parte do compartilhar é o link. Clica nesse link, clica esse link, fecha o seu YouTube, abre o seu Facebook, abre o seu Instagram e compartilha lá o link. Tá? Compartilha. No Instagram é mais difícil fazer isso, tá? No Instagram você tenta, não dá. Mas no seu Facebook, no seu e-mail, no seu WhatsApp, no seu Telegram, copie o link desse vídeo. Porque você não tem noção da alegria que é você salvar a vida de uma pessoa. Então eu tô fazendo isso nesse vídeo, eu tenho certeza absoluta que várias pessoas vão ter a vida salva
porque elas vão economizar muito tempo e dinheiro, porque a partir dessa dica, um monte de gente que de repente não estava pensando em corrigir, porque é da entrada no Brasil, agora vai corrigir. Só que eu tô acostumado a receber mensagens de agradecimento todos os dias. E se você não me segue no Instagram, vai lá que às vezes eu compartilho lá. Eu quero que você tenha essa mesma alegria. Eu quero que ao compartilhar este vídeo com alguém, você receba dessa pessoa o seguinte: cara, muito obrigado por ter compartilhado comigo. Eu realmente não sabia disso. Você salvou minha vida, porque agora eu vou correr atrás do que você me falou. Eu quero que você seja um agente de mudanças tal qual eu sou. Me ajude a impactar mais pessoas. Me ajude a espalhar essa mensagem para o mundo. Me ajude fazendo parte do que a gente chama de Saga Tribo. E você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo um link para entrar no nosso canal do Telegram, estarmos mais próximos nesta missão que é salvar o mundo, os descendentes de italianos, né, por este mundão de Deus, para que eles possam ter a mesma alegria que eu tive no dia 24 de dezembro de 2007, quando eu tive o reconhecimento da minha cidadania italiana, e eu espero que você, que caso ainda não tenha, também tenha esse mesmo privilégio, essa mesma alegria, tá bom? Então, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por me ajudar a espalhar a mensagem, e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e arrivederci!